16 plantas que simbolizam a fé na Bíblia. Você já parou para pensar que muitas plantas que vemos no dia a dia têm um significado especial na Bíblia? Desde árvores altas até flores pequenas, várias delas aparecem nas histórias sagradas representando fé, esperança e a presença de Deus. Conhecer esses símbolos pode nos ajudar a entender melhor as mensagens da Bíblia e até a enxergar a natureza com outros olhos. Neste texto, vamos falar de 16 plantas que têm relação com a fé. Vamos explicar cada uma de forma simples, como se estivéssemos conversando sobre plantas que você já viu no quintal, na praça ou até na feira. Não precisa ser especialista em Bíblia ou em botânica, é só ler e entender. 1. Oliveira. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela aparece como símbolo de paz, bênção e resistência. Noé soltou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado e que a terra estava pronta para uma nova vida. Hoje, o azeite de oliva ainda é usado em muitas casas, seja para cozinhar ou até em remédios caseiros. A oliveira também é forte, mesmo cortada, ela brota de novo, como se nunca desistisse, assim como a fé que renasce mesmo depois das dificuldades. 2. Videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. A videira representa a conexão entre Deus e as pessoas. Assim como os galhos precisam da videira para dar uvas, nós precisamos de Deus para ter uma vida cheia de frutos, ou seja, boas ações e amor. Quem já viu uma parreira carregada de uvas sabe como ela é bonita e generosa. Se um galho seca, ele é podado para que os outros cresçam mais fortes. Isso nos ensina que às vezes passamos por momentos difíceis para crescer na fé. 3. Figueira. A figueira é mencionada várias vezes na Bíblia, muitas vezes como símbolo de prosperidade. Em um episódio, Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha frutos, ensinando que a fé sem obras, ou seja, sem ações, não serve para nada. Mas a figueira também aparece em momentos de paz, como quando as pessoas descansavam debaixo dela. É uma árvore comum em muitos lugares, e seus frutos doces lembram que a fé precisa ser vivida com doçura e generosidade. 4. Cedro. Cedro é uma árvore gigante, forte e cheirosa, usada para construir o Templo de Salomão. Na Bíblia, ele representa a força, grandeza e a presença de Deus. Quando alguém diz você é forte como um cedro, está falando de uma pessoa que não se abala fácil. O cedro também era usado para fazer barcos e móveis, mostrando que a fé nos dá base para construir coisas duradouras. Hoje, o cheiro do cedro ainda é usado em perfumes e produtos de limpeza, lembrando que a fé pode deixar tudo mais bonito e puro. 5. Trigo. O trigo é um dos alimentos mais importantes da Bíblia. Jesus usou o trigo para explicar como o reino de Deus funciona. O grão precisa morrer para dar vida a muitos outros. Quando você vê um campo de trigo, imagina que cada espiga pode virar pão, alimentando várias pessoas. Assim é a fé. Quando compartilhamos amor e bondade, ajudamos a alimentar a alma dos outros. O trigo também lembra que, às vezes, precisamos passar por tempestades, como a vida difícil, para crescer e dar frutos. 6. Cevada. A cevada era o alimento dos pobres na época de Jesus. Quando ele multiplicou os pães e peixes para alimentar uma multidão, os pães eram de cevada. Isso mostra que Deus se importa com quem mais precisa. A cevada cresce rápido e resiste a climas difíceis, assim como a fé das pessoas simples, que confiam em Deus mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, a cevada é usada para fazer cerveja e pão, mas na Bíblia ela simboliza humildade e providência. 7. Romã. A romã é uma fruta cheia de sementes, usada para enfeitar o templo e as roupas dos sacerdotes. Ela representa fertilidade, vida e bênçãos. Cada romã tem centenas de sementes, mostrando que a fé pode gerar muitas coisas boas. Além disso, seu suco vermelho lembra o sangue de Jesus, que deu sua vida por nós. Hoje, a romã é conhecida por ser saudável, cheia de vitaminas, assim como a fé nos fortalece por dentro. 8. Isopo. Isopo é uma plantinha pequena, mas muito importante. Na Páscoa, os judeus usavam um ramo de isopo para passar o sangue do cordeiro nas portas, protegendo suas casas. Depois, na cruz, deram vinagre a Jesus em um isopo. Essa planta simboliza purificação e proteção. Hoje, algumas pessoas usam o isopo em chás para aliviar tosse,
mostrando que até as coisas pequenas podem ter um grande poder, assim como a fé, que começa pequena mas pode mudar tudo. 9. Palmeira. Palmeira é símbolo de vitória e justiça. Na Bíblia, as pessoas agitavam ramos de palmeira para celebrar a entrada de Jesus em Jerusalém, como se fosse um desfile de campeão. Ela também representa quem segue a Deus, assim como a palmeira se curva com o vento mas não quebra, o justo passa por dificuldades mas não perde a fé. Hoje, a palmeira é comum em praias e cidades quentes, sempre erguida e bonita, lembrando que a fé nos faz levantar a cabeça mesmo nos dias ruins. 10. Lírio. O lírio é uma flor delicada que Jesus mencionou para ensinar sobre confiança em Deus. Ele disse: olhem os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham nem fiam. Isso significa que Deus cuida de nós como cuida das flores, mesmo sem elas pedirem. O lírio também simboliza pureza e beleza simples. Quem já viu um lírio branco sabe como ele é elegante sem precisar de enfeites. A fé, assim como o lírio, não precisa de ostentação, só precisa ser verdadeira. 11. Espinheiro. O espinheiro aparece em momentos difíceis da Bíblia. Quando Moisés viu a sarça ardente, um arbusto que queimava sem se consumir, era um espinheiro. Isso mostra que Deus pode falar conosco até nos lugares mais inesperados, como no meio de problemas. Os espinhos também lembram que a vida tem dificuldades, mas mesmo assim Deus está presente. Hoje, os espinheiros são vistos como plantas que protegem, como cercas vivas, mostrando que até as coisas que parecem ruins podem ter um propósito. 12. Mostarda. A semente de mostarda é minúscula, mas cresce e vira uma árvore grande. Jesus usou essa comparação para dizer que a fé, mesmo pequena, pode se tornar enorme. Às vezes, achamos que nossa fé é fraca, mas se a alimentarmos, ela cresce e abriga muitas pessoas, como os pássaros que fazem ninho na árvore de mostarda. Hoje, a mostarda é usada como tempero, dando sabor à comida, assim como a fé dá sabor à vida. 13. Mirra. Mirra é uma resina usada em perfumes e remédios desde a antiguidade. Na Bíblia, ela foi um dos presentes que os reis magos levaram para Jesus, simbolizando sofrimento e sacrifício, porque era usada em enterros. Mas também representa cura e proteção. Hoje, a mirra ainda é usada em alguns produtos de beleza e saúde, mostrando que até as coisas que lembram dor podem trazer algo bom depois. 14. Incenso. Incenso era queimado no templo como oferta a Deus, simbolizando oração e adoração. Quando queimado, seu cheiro sobe, como se as preces estivessem subindo aos céus. Jesus também recebeu incenso dos reis magos, representando sua divindade. Hoje, o incenso é usado em igrejas e até em casas para criar um clima de paz. Assim como o cheiro do incenso se espalha, a fé se espalha e traz tranquilidade para quem acredita. 15. Da acácia. A acácia é uma árvore resistente, usada para construir a Arca da Aliança e o tabernáculo. Ela simboliza a durabilidade e a presença de Deus no meio do povo. A madeira da acácia não apodrece fácil, assim como a fé verdadeira não se abala com o tempo. Hoje, a acácia é usada em móveis e até em remédios, mostrando que a fé nos dá força para construir coisas que duram. 16. Arruda. Arruda é uma planta usada para afastar o mal e purificar ambientes. Na Bíblia, ela aparece como símbolo de proteção e bênção. Algumas pessoas acreditam que a arruda traz sorte e afasta energias ruins. Hoje, ela é usada em chás e banhos, mas na fé cristã, ela lembra que Deus é nosso protetor e que podemos confiar nele em todos os momentos. Resumindo, essas 16 plantas nos mostram que a fé está em toda parte, até nas coisas mais simples. Uma oliveira que não desiste, um lírio que confia em Deus, uma semente de mostarda que vira árvore, tudo isso nos ensina lições valiosas. A Bíblia usa a natureza para nos falar de Deus porque Ele criou tudo, e cada planta tem uma história para contar. Quando você vir uma dessas plantas por aí, lembre-se, elas não são só parte da paisagem. Elas são símbolos de uma fé que alimenta, protege, purifica e dá esperança. E o mais bonito é que, assim como as plantas precisam de água e sol para crescer, nossa fé também precisa ser cuidada todos os dias. Que tal observar mais a natureza ao seu redor e ver o que ela pode te ensinar? A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus usa as plantas para nos ensinar sobre fé, paciência e confiança.
Cada uma delas tem um significado especial e nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente. Vamos ver como algumas dessas plantas aparecem no nosso dia a dia e o que elas podem nos ensinar. A figueira, por exemplo, é mencionada várias vezes na Bíblia. Jesus contou uma parábola sobre uma figueira que não dava frutos, ensinando que devemos produzir boas ações e não apenas esperar sem fazer nada. Quando você vê uma figueira carregada de frutos, pode se lembrar de que Deus espera que a gente dê bons frutos também, como amor, bondade e paciência com os outros. Outra planta importante é o cedro do Líbano, uma árvore forte e resistente que simboliza a força e a proteção de Deus. Na Bíblia, o cedro é usado para construir templos e casas, mostrando que Deus nos dá tudo o que precisamos para viver bem. Quando você vê uma árvore grande e firme, pode pensar em como Deus nos sustenta e nos dá força para enfrentar os desafios. A videira também é muito mencionada, especialmente nas palavras de Jesus, que disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor." Ele usou essa imagem para nos ensinar que precisamos estar conectados a ele para dar bons frutos. Assim como um galho não vive sem a videira, nós não conseguimos viver bem sem Deus. Quando você vê um pé de uva ou um cacho de uvas, pode se lembrar de que precisamos estar sempre perto de Deus para crescer e prosperar. A romã é outra planta que aparece na Bíblia e simboliza a abundância e a bênção de Deus. Ela é mencionada como parte das decorações do templo e também como um fruto que representa a prosperidade. Quando você vê uma romã, pode pensar em como Deus nos abençoa com coisas boas e como devemos ser gratos por tudo o que Ele nos dá. E não podemos esquecer do hisopo, uma plantinha usada na Bíblia para purificação. No Antigo Testamento, o hisopo era usado em rituais de limpeza, simbolizando a purificação espiritual. Quando você vê uma planta pequena e simples, pode se lembrar de que Deus nos purifica e nos renova todos os dias, tirando de nós tudo o que não é bom. Cada uma dessas plantas nos ensina algo diferente sobre fé e confiança em Deus. Elas nos mostram que a natureza é cheia de lições e que podemos aprender muito observando o mundo ao nosso redor. Quando você estiver passeando, trabalhando no jardim ou até mesmo olhando pela janela, preste atenção nas plantas. Elas podem estar ali para te lembrar de algo importante sobre Deus e sobre a vida. A fé, assim como as plantas, precisa ser cuidada. Precisamos regá-la com oração, adubá-la com boas ações e deixá-la crescer com a luz de Deus. Quando fazemos isso, nossa fé se torna forte e frutífera, assim como as árvores que dão sombra e os campos que dão colheita. Então, da próxima vez que você vir uma planta, lembre-se, ela pode ser um sinal de Deus para você. A Bíblia usa muitas plantas para falar de fé porque elas são parte da vida das pessoas desde sempre. Assim como uma semente precisa de cuidado para virar uma árvore forte, nossa fé também precisa de atenção para crescer. Vamos ver mais algumas plantas que representam essa confiança em Deus e o que elas nos ensinam. O trigo é um exemplo claro. Jesus comparou a palavra de Deus com uma semente de trigo que cai na terra boa e dá muitos frutos. Isso significa que, quando ouvimos a mensagem de Deus e a colocamos em prática, nossa vida se enche de coisas boas, como amor, paciência e alegria. Mas, se deixamos a semente cair em solo duro ou cheio de espinhos, ela não cresce. Da mesma forma, se não cuidamos da nossa fé, ela pode enfraquecer. Outra planta importante é a videira. Jesus disse: "Eu sou a videira, vocês são os ramos." Isso quer dizer que Ele é a fonte da nossa vida espiritual, e nós precisamos estar ligados a Ele para dar frutos. Se um galho se separa da videira, ele seca e morre. Assim é com a gente, se nos afastamos de Deus, nossa fé perde força. Mas, se ficamos perto dele, como um ramo bem cuidado, produzimos amor, bondade e esperança. O alecrim também aparece na Bíblia, especialmente nos momentos de tristeza e perda. Quando Jesus foi crucificado, dizem que havia alecrim aos pés da cruz. Essa planta, que tem um cheiro forte e duradouro, simboliza a lembrança de Deus em nossas dores. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está conosco, como o aroma do alecrim que não some fácil. Já a romã é um símbolo de abundância e bênção. Na Bíblia, ela aparece decorando o Templo de Salomão e até mesmo nas roupas dos sacerdotes. Suas muitas sementes representam as bênçãos que Deus derrama sobre nós.
Quando vemos uma romã, podemos lembrar que Deus quer nos dar muito mais do que imaginamos, assim como uma fruta cheia de grãos doces. O cardo é uma planta espinhosa que aparece em histórias de dificuldade. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus disse que a terra daria espinhos e cardos. Isso mostra que, depois do pecado, a vida ficou mais difícil. Mas mesmo assim, Deus não nos abandonou. O cardo nos lembra que, mesmo nas lutas, Ele está trabalhando para nos ajudar a crescer e amadurecer. Por fim, a oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela simboliza paz, unção e resistência. Noé soltou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado e a paz estava voltando. Além disso, o óleo de oliva era usado para ungir reis e sacerdotes, representando a presença de Deus. Uma oliveira pode viver centenas de anos, mesmo em solos pobres, mostrando que a fé verdadeira resiste ao tempo e às dificuldades. Todas essas plantas nos ensinam que a fé não é algo abstrato ou distante. Ela está presente no nosso dia a dia, nas coisas simples, como uma semente que brota, uma árvore que dá frutos ou uma flor que perfuma o ar. Quando prestamos atenção nelas, podemos ver como Deus fala conosco através da natureza. Então, da próxima vez que você vir uma planta, pense nisso, ela pode ser um lembrete de que Deus está perto, cuidando de você, assim como cuida de cada folha e raiz. E, assim como as plantas precisam de sol, água e terra boa, nossa fé também precisa de oração, amor e confiança para crescer forte e bonita. Aqui estão mais algumas plantas que simbolizam a fé na Bíblia e o que elas podem nos ensinar. A romã, por exemplo, aparece várias vezes nas Escrituras, especialmente no Templo de Salomão. Ela é cheia de sementes, o que lembra a abundância de bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Assim como uma romã tem muitos grãos dentro de uma casca dura, a fé nos ajuda a ver as coisas boas que Deus preparou, mesmo quando as situações parecem difíceis. O lírio também é muito mencionado, principalmente nas palavras de Jesus. Ele disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Isso mostra que Deus cuida até das coisas mais simples, como uma flor que nasce e morre em pouco tempo. A fé nos ensina a confiar que Ele sabe do que precisamos, mesmo quando não entendemos tudo. Outra planta importante é o hisopo, uma erva pequena que foi usada na Páscoa, quando o povo de Israel passou sangue nas portas para se proteger. Depois, no Novo Testamento, ele aparece na cruz, quando ofereceram vinagre a Jesus em uma esponja presa a um galho de hisopo. Essa plantinha nos lembra que a fé nos purifica e nos protege, assim como o sangue do Cordeiro protegeu o povo no Egito. O trigo também é um símbolo forte. Jesus falou que o trigo precisa cair na terra e morrer para dar fruto. Isso nos ensina que, às vezes, precisamos deixar de lado nossos planos e confiar em Deus, mesmo que pareça que estamos perdendo algo. No final, a colheita vem, e o que parecia pequeno se transforma em algo grande e cheio de vida. Até mesmo a videira, que produz uvas, tem um significado especial. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor." Ele explicou que, para dar frutos, precisamos estar ligados a ele, como os galhos estão ligados à videira. Se nos afastamos, secamos e não conseguimos produzir nada de bom. A fé é como essa ligação: quanto mais perto de Deus estamos, mais força temos para viver bem e ajudar os outros. Por fim, a figueira aparece em várias histórias, como quando Jesus amaldiçoou uma que não dava frutos. Isso não significa que Deus não gosta de figueiras, mas que Ele espera que nossa fé seja ativa, que produza boas ações, amor e bondade. Uma fé sem obras é como uma árvore bonita por fora, mas sem frutos. Todas essas plantas nos mostram que a fé não é algo complicado. Ela está nas coisas que vemos todos os dias, no cuidado de Deus com uma flor, na força de uma árvore que resiste ao vento, na paciência de uma semente que espera o tempo certo para brotar. Quando olhamos para a natureza, podemos aprender lições valiosas sobre confiança, esperança e amor. Então, quando você passar por um jardim, um campo ou até mesmo por uma plantinha na calçada, lembre-se, Deus usa até as coisas mais simples para nos ensinar sobre Ele. E assim como as plantas dependem de sol,
água e terra, nossa fé também precisa ser regada com oração, alimentada com a palavra de Deus e plantada em um coração aberto para crescer cada vez mais.